Vamos falar desse jogo do Palmeiras, cara, sensacional. Cara, foi um atropelo, tá? Foi um atropelo. O Abel, ele montou um lado direito bem interessante, que ele meteu os dois laterais, o Mike e o Marcos Rocha, e ele falou depois na entrevista, né? Se não dá certo, eles me arrancam o fígado. Vocês da imprensa acabam comigo. Mas, cara, ele não faz as coisas por fazer, porque deu uma ideia pra ele enquanto ele tava, sabe, na noite anterior, ele sonhou com os dois ali na lateral. O cara estuda demais, velho. Esse retrospecto do Palmeiras do Abel como visitante na Libertadores é um negócio impressionante. São 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Vocês aqui do chat, pode ser na vermelhinha ou na roxinha, vocês podem me lembrar quais foram essas 2 derrotas. Vocês podem me ajudar. Você não sabe de cabeça não, né, Túlio? Mas não precisa correr atrás não. Não precisa correr atrás não. Eu vou dar trabalho pra galera aqui. Galera quer só ficar participando da live? Vamos trabalhar também. Vamos trabalhar também. Vamos ajudar aqui a fazer a live. Uma delas foi nessa temporada pro Bolívar. Uma delas foi nessa temporada pro Bolívar com um time misto. Não, Se não misto me engano, não. na estreia, Misto né? não. É praticamente todo reserva. Só, se não me falha a memória, só o Gabriel Menino jogou Isso. naquela partida. Que inclusive faz o gol contra o Água Santa no final de semana seguinte, na primeira decisiva do Paulistão. Primeira decisiva do Paulistão? Não, foi no segundo jogo. Segundo, né? Esse jogo contra o Bolívar foi entre o primeiro e o segundo jogo. Ah lá, ó, já responderam aqui. Atlético Paranaense e Bolívar. Foram as 2 derrotas do Palmeiras. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. E André, é claro que tem muita gente falando mal do adversário do Palmeiras, mas é importante ressaltar que, primeiro, esse mesmo adversário conseguiu bater o Boca Juniors, esse mesmo adversário eliminou o Independente Del Valle, que era apontado como uma das grandes forças dessa Libertadores. Então, assim, beleza, você tem todo o direito de achar o Deportivo Pereira um time fraco, porque de fato ele não é um time forte. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, fez a parte dele e fez o que outros times não conseguiram fazer. Por isso o Deportivo Pereira está onde está. É isso que eu ia falar. O Deportivo Pereira chegou nas quartas de final da Libertadores. Sabe quem não chegou? O Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional da Colômbia, o Independente Del Valle, que foi eliminado pelo próprio Deportivo Pereira, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o River Plate, o Argentinos Júnior, o Flamengo. Nenhum desses chegou onde chegou o Deportivo Pereira. Que estava invicto lá. Então, assim, é um time teoricamente mais fácil do que alguns outros? Sem dúvida. Mas falar que, sabe, que bateu em... Pra usar o termo do futebol, que bateu em bêbado, é no mínimo menosprezar um time que tem os seus méritos pra estar lá numa quarta de final de Libertadores. Nós ganhamos de um time que ganhou do Boca, que não tinha perdido em casa, que ganhou do campeão da Sul-Americana, que ganhou do campeão da Recopa. Pois é. Que aí no caso é o mesmo, né? O Abel fala... Tem gente que pode pensar que são 2 times diferentes, não, mas ele tá falando do mesmo time, é o Independente Del Valle. Isso. E aí, vocês queriam que o Abel fizesse o quê, né? Que o Palmeiras fizesse o quê? Ah, o adversário vai ser o Deportivo Pereira. Pô, então vamos lá só pra empatar, vai. Não, vamos ganhar só de 1-0 pra parecer que o jogo foi duro. Pô, velho, tá louco, Ah, cara. e agora, inclusive, em alguns grupos, né, com amigos, né, eles estavam preocupados, porque eles estavam contando com o Palmeiras possivelmente poupando jogadores no final de semana, porque o Palmeiras enfrenta o Vasco, e aí tava todo mundo assim, agora ferrou, porque os caras vão vir com tudo pra cima da gente e vão poupar pra volta contra o Deportivo Pereira, porque já tá resolvido. Ainda tem esse fator, né, o Palmeiras, querendo ou não, ele ainda tá na briga no Brasileiro, é o principal, nesse momento é o principal perseguidor ao Botafogo, então você fazer um grande resultado na ida te permite dar uma descansada na volta e focar aí nessa outra disputa que o Palmeiras, por mais distante que esteja, e a vantagem do Botafogo seja maravilhosa, o Palmeiras é evidente que ainda acredita. E aí eu trago outros 2 detalhes aí, rapidinho. Eu só citei aqui os times que caíram nas oitavas de final da Libertadores.
Mas o Deportivo Pereira chegou adiante de todos os outros que eu não citei, a não ser. E ele já ganhou do Boca, tá? Mas Boca Juniors e Racing, o próprio Palmeiras, Bolívar Internacional, Fluminense e Olímpia. São os únicos times que estão no mesmo lugar que o Deportivo Pereira chegou até agora, que é as quartas de final da Libertadores. Aliás, Boca Juniors e Racing ficaram ontem no 0-0. Eu queria destacar, cara, o Rony. O Rony fez uma grande partida, né? E ele é um low profile total, né? Bem diferente de outros centroavantes que, enfim, que adoram falar, bater no peito. O Rony, cara, e tá resolvendo, olha. E a vibração dele é um negócio impressionante. Eu falei aqui que esse time vai tentar igualar o Santos do Pelé. Na verdade, ele vai igualar estatisticamente, porque seria a quarta semifinal seguida. Tá na coluna do PVC hoje, inclusive, aí no portal UOL. Entre 62 e 65, o Santos fez 4 semifinais de Libertadores. 62, 63, 64, 65. Só que com 2 grandes detalhes. Primeiro que tinha Pelé. Então já é diferente, né? Primeira coisa é que... Um pouquinho só. Já tinha o Pelé. E não só o Pelé, né? E tinha Pepe, tinha Dorval, mas tudo bem, mas tinha Pelé. E o outro detalhe é o seguinte, nessa época de Libertadores, o campeão entrava direto na semifinal. Então o Santos em 63, que ele foi campeão do mundo, ele foi campeão da Libertadores em 62 e do mundo também, mas ele foi campeão da Libertadores em 62, em 63 ele entra direto na semi. Aí ele é campeão em 63, ele entra direto na semi em 64. Então são 2 semis que já vieram de presente, conquistados pelo Santos. O Palmeiras não. O Palmeiras até tinha uma época, não muito distante, que o campeão entrava direto nas oitavas da Libertadores. Não faz muito tempo isso. Mas agora os times jogam fase de grupos, joga, né? É normal. A única colher de chá hoje é você já estar na próxima Libertadores como pote 1 e tal. É a única vantagem que você tem. Fora isso... Então, cara, é um negócio impressionante esse Palmeiras de 4 semifinais consecutivas. E vamos ver aí, semana que vem o Palmeiras vai sacramentar com certeza a sua classificação para as semifinais da maior competição continental.